Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Fernanda Zeferino e hoje eu vou falar sobre os Balcãs. Estamos em clima de Copa do Mundo, a estreia do Brasil foi contra a Sérvia, então achei oportuno explicar um pouco sobre a dissolução da Iugoslávia, um país que se localizava nos Balcãs e que foi palco de vários conflitos étnicos e religiosos na década de 90. Os Balcãs, como vemos no mapa, localizam-se na Europa Oriental. É banhado pelo mar Mediterrâneo. A Sérvia e a Croácia são os únicos dois países da antiga Iugoslávia a participar da Copa do Mundo em Catar. O nome Balcãs deriva de uma palavra turca para designar montanha, fazendo referência à conformação do território, que é, sobretudo, montanhoso. A dissolução da Iugoslávia se deu a partir do início da década de 90 e nos mostra as terríveis consequências derivadas das tensões nacionalistas, religiosas e étnicas, o que a falta de diálogo e desentendimento pode ocasionar dentro de uma nação. A região dos Balcãs é composta por diversas etnias, tais como sérvios, croatas, albaneses, eslovenos, montenegrinos, entre outros. Vale lembrar que etnias são grupos com características linguísticas, culturais, históricas e sociais em comum. A palavra vem do grego etnos, ou seja, ethos, que em poucas palavras significa modo de vida de um povo. O país se formou ao término da Primeira Guerra Mundial, em 1918, após o colapso do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano, e desmembrou-se em 1992, após vários meses de guerra, dando origem a 7 novos países: Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Macedônia e posteriormente Kosovo, que se autodeclarou independente, mas esse processo de autonomia política não foi reconhecido pela Sérvia. O território dos Balcãs é estratégico, pois conecta a Ásia, a África Setentrional e a Europa. Foi habitado por diferentes populações e foi palco de disputa de várias potências ao longo da história. De fato, foi uma região dominada pelos romanos, bizantinos, árabes muçulmanos e, enfim, pelos turcos otomanos e austro-húngaros. A questão balcânica é complexa. Existem vários fatores que contribuíram para o desmembramento da Iugoslávia. Nessa aula abordaremos somente alguns deles. O objetivo é entender o motivo da pluralidade étnico e religiosa na região. O mar Mediterrâneo era considerado o centro do mundo no período medieval, que vai de 476 até 1492, pois ele colocava em conexão, como já falado, a Ásia, a África e a Europa. Durante a Idade Média, tinham 3 potentes civilizações com grande contraste entre elas: a civilização árabe-muçulmana, a cristã do Oriente, posteriormente chamada de ortodoxa, e a civilização do Ocidente, depois designada católica. E por que existiam tantas diferenças étnicas e religiosas na antiga Iugoslávia? As diferentes etnias e religiões presentes em um território relativamente pequeno derivam do domínio de vários impérios em oposição entre eles. Nos primeiros séculos da era cristã, os Balcãs eram dominados pelos romanos, que de pagãos se tornaram cristãos. Como já falado, posteriormente foram dominados pelo Império Bizantino. No século XI aconteceu a primeira grande ruptura no mundo cristão, que deu origem a 2 ramificações dentro do cristianismo: a Igreja Católica, fiel ao Papa de Roma, e a Igreja Ortodoxa, fiel ao Patriarca de Constantinopla. Essa divisão e a rivalidade entre católicos e ortodoxos se acentuou durante as Cruzadas, na Baixa Idade Média, quando os católicos, a caminho de Jerusalém, saquearam Constantinopla. Ambos os líderes se excomungaram um ao outro. Somente recentemente, em 1975, as 2 igrejas retomaram o diálogo e o Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras de Constantinopla suspenderam a excomunhão mútua que estava em vigor desde, pasmem, 1054. Isso mostra quão profunda era a divergência entre as igrejas e como é importante estudar o passado para entendermos o presente e construir espaço para o diálogo e a superação de preconceitos e velhos antagonismos. Voltando à história, para entender a pluralidade religiosa dos Balcãs, o território bizantino, a partir do VI século, foi progressivamente, ou seja, pouco a pouco, conquistado pelos árabes muçulmanos e, em seguida, pelos turcos. Podemos dizer que os turcos foram os herdeiros da potência militar árabe. Podemos compará-los com os povos bárbaros no extinto Império Romano, que inicialmente eram pagãos, ou seja, politeístas, e com o tempo se tornaram cristãos. Os turcos provinham da Ásia Central e, pouco a pouco, assim como os bárbaros, que inicialmente idolatravam vários deuses, posteriormente se converteram ao monoteísmo, mas, nesse caso, ao islamismo. Os turcos afirmaram sua supremacia conquistando, em 1453, a capital do Império Bizantino, Constantinopla. Essa data indica o fim do Império Bizantino e a origem do Império Turco-Otomano. A Iugoslávia foi formada após o fim da Primeira Guerra Mundial, com a assinatura do Tratado de Versalhes, que extinguiu o Império Turco-Otomano e Austro-Húngaro. Inicialmente era uma monarquia chamada de Reino dos Sérvios,
croatas e eslovenos, sendo rebatizada como Reino da Iugoslávia em 1929. Durante a Segunda Guerra Mundial, passou a ser uma república socialista federativa. Em 1963, o país foi rebatizado novamente para República Socialista Federal da Iugoslávia ou simplesmente RSFI. Durante a Guerra Fria, os países do leste europeu possuíam relativamente maior liberdade e desenvolvimento econômico. Mas nos anos 80 foram atingidos por uma forte crise econômica que desencadeou os velhos rancores entre os diferentes grupos étnicos e religiosos, que culminou em uma terrível guerra civil. A dissolução do país começou em 1991 com a separação da Eslovênia e da Croácia e posteriormente com as outras 5 nações já citadas. O conflito provocou milhares de mortes e mais de 200 mil refugiados. Ao final da Guerra dos Balcãs, a região estava estremecida por longos meses de guerra, empobrecida e destruída pelas batalhas. Concluindo, nós vimos que os Balcãs se localizam na Europa Oriental. Como esse território foi dominado por diversos impérios profundamente diferentes entre eles ao longo da história, criando velhos rancores e preconceitos étnicos e religiosos que culminaram na dissolução da Iugoslávia em 1992. Atualmente ainda existem rivalidades entre esses povos, como por exemplo a população de etnia sérvia, que vive em Kosovo e se recusa a obedecer às autoridades locais, como ilustra o caso das placas dos automóveis. O país, de maioria albanesa, declarou sua independência em 2008 e afirma que a partir do final desse ano de 2022 serão aceitas apenas as placas dos carros emitidas pelo governo de Kosovo e a minoria sérvia deverá trocar as placas de acordo com a legislação das autoridades locais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês conheciam sobre a crise balcânica e o processo de dissolução da Iugoslávia? Deixe aqui seu comentário e até a próxima aula.